Boa noite a todos. Como eu sempre digo aqui, hoje eu não vim falar só para vocês. Eu sou o primeiro ouvinte. E quando eu estou falando aqui essas palavras, elas estão ecoando dentro de mim também. Apesar de estar à frente dos devocionais, organizar essas reuniões, isso não me torna mais próximo de Deus do que qualquer um de vocês. Aqui nós não temos ninguém mais importante do que o outro. Nós somos uma unidade e essa unidade deve ter no centro das suas intenções e dos nossos corações Jesus Cristo. Por isso, essa palavra é para todos nós e eu acho que devemos prestar muita atenção no que vai ser relatado aqui. Durante essa semana, eu ouvi um relato de EQM, experiência quase morte. Esse relato me deixou inquieto, ficou perturbando meu coração e de maneira bem forte. E no meu pensamento era, eu devo trazer isso para a nossa reunião. Mesmo que eu não tenha comprovado a veracidade dessa visão, a mensagem é muito clara. Nesse relato, um homem teve uma parada cardíaca de 4 minutos. E nesse tempo, ele relata que via uma escuridão total, que parecia até ter peso. Ele não relata medo. De repente, ele vê à sua frente, lá ao longe, uma luz muito brilhante. Essa luz se aproximou dele e essa luz era Jesus. E Jesus lhe disse: preciso te revelar algo de grande importância, algo que você e muitos outros se recusam a ver. E o levou à visão de 2 opções que temos como escolha. Primeiro, o inferno, um abismo infinito, um panorama de pavor puro. O solo era de um tom negro profundo, coberto por fendas largas, como se estivesse sido consumido por incêndios incessantes ao longo dos tempos. Chamas enormes jorravam dessas fendas, e o céu, oh meu Deus, o céu era um manto escuro, perfurado por veias vermelhas, como cortes profundos que sangravam pela noite. De vez em quando, relâmpagos rasgavam a escuridão, iluminando por breves instantes aquele espetáculo de horrores. Haviam chamas que não consomem, mas queimam sem fim. Gritos intermináveis, almas em tormento. Era a verdadeira visão do sofrimento eterno. Bom, aqui eu já quero dizer que existe uma armadilha que está mandando multidões de cristãos para o inferno. Não é o adultério, não é a gula, não é o matar, não é o mundo. É a vaidade espiritual disfarçada de santidade. Pessoas que rezam, pessoas que cantam, que leem, que servem, mas vivem com o coração cheio de soberba, de autojustiça e de orgulho. Aquela visão do inferno foi devastadora, pois eram incontáveis os que estavam ali. E os gritos ecoavam em todas as direções. Um choro de agonia que não carregava sequer um resquício de esperança. Apenas dor, uma dor crua, uma dor isolada, uma dor desumana. E o pior, havia ali muitos cristãos. O coração deles se desmoronou ao ver rostos conhecidos, um pastor, um padre, uma beata fervorosa, pessoas que jamais se imaginaria ali. Então Jesus lhe sussurra. Esse padre e esse pastor pregavam humildade, mas eram cheios de soberba. A beata conhecia a palavra, mas achava-se melhor que os outros. Eles falavam de perdão, mas não perdoavam. E esse é o grupo mais perigoso, os que acham que está tudo bem, que canta sobre o céu e acorda no inferno. Ele viu também uma senhora que gritava incessantemente em meio às chamas.
Seu rosto era uma máscara de desespero, implorando por misericórdia. Ela serviu por uns 50 anos, sabia versículos decorados, mas nunca deixou o Espírito transformar a sua alma. Chorava, mas era de arrependimento tardio. E Jesus prosseguiu: muitos creem que ir aos cultos ou recitar certas preces é uma garantia de salvação. Imaginam que podem me oferecer palavras vazias em troca de receber o reino. Mas eu observo o coração. Um coração repleto de soberba não consegue se aproximar de mim. A vaidade é a mãe dos pecados escondidos. O pastor e o padre serviram por décadas, mas eles amavam o púlpito, não amavam o povo. Ele viu um homem que o olhou diretamente. Fui conselheiro espiritual, disse ele com uma voz carregada de tristeza. Servi à mesa de comunhão todos os meses. Participei de missões em terras distantes, mas no íntimo achava que minha dedicação me tornava melhor que os outros. Julgava quem não fazia o mesmo. Nunca compreendi que sem humildade todo o meu esforço era em vão. Aquilo me dilacerou por dentro. Quantas vezes eu havia feito o mesmo? Quantas vezes me considerei mais espiritualmente maduro apenas por seguir certas práticas religiosas? Jesus me olhou nos olhos e falou com ternura. A presunção cega faz a pessoa acreditar que está tudo bem, quando na verdade ela está perdida. Muitos crentes vêm parar aqui não porque não me conheciam, mas porque nunca se conheceram de verdade. Nunca permitiram que meu espírito revelasse o que havia dentro delas. Ele me levou até uma mulher que chorava convulsivamente. Suas lágrimas mal chegavam a cair, evaporando no ar quente, assim que brotavam de seus olhos. Mas eu fiz tanto, ela gritava inconformada. Ajudei tantas pessoas, como eu posso estar aqui? Jesus respondeu com firmeza e compaixão. Você realizou muitas coisas em meu nome, mas nunca me permitiu transformar seu coração. Você servia para ser vista, para se sentir justa. Julgava aqueles que não agiam como você. Sua vaidade a impediu de reconhecer sua própria necessidade da graça. Foi então que Jesus olhou para mim e disse: a religião desprovida de transformação é uma armadilha perigosa. Ela proporciona uma falsa sensação de segurança. Muitos creem que só por se identificarem como cristãos estão salvos. Mas uma fé que não modifica o coração não é uma fé genuína. Logo à frente, notamos um senhor que se vestia com o que parecia ter sido um traje eclesiástico. Estava rasgado, queimado, e ele tremia de pavor. Este proclamou minha palavra por 35 anos, explicou Jesus. Dominava as doutrinas, conhecia as escrituras em profundidade, ensinava com uma precisão impressionante, mas utilizava meu nome para apontar os erros alheios, enquanto sua própria essência permanecia inabalável, fechada. Amava mais o palanque do que o meu rebanho, pregava sobre graça, mas vivia no julgamento. Jesus me olhou nos olhos e disse algo que me marcou profundamente. Quem transmite minha palavra será cobrado com maior rigor. Vi pessoas cercadas umas pelas outras, mas não conseguiam se tocar. Estavam eternamente sozinhas, mesmo rodeadas de gente. Esses não quiseram perdoar, Jesus explicou. Carregaram mágoas por anos enquanto pediam perdão para si. Repetiam: perdoa as nossas falhas assim como perdoamos, sem de fato compreender o que isso significava. Queriam compaixão para eles, mas exigiam justiça para os outros. Uma mulher desse grupo me encarou. Seus olhos tinham um arrependimento que cortava a alma. Eu achava que estava certa, disse ela. Minha colega me feriu e eu me recusei a perdoar. Disfarcei minha amargura de justiça.
Orava todos os dias, mas nunca permiti que o rancor fosse embora. Não percebi que a minha presunção me impedia de perdoar. Eu achava que tinha o direito de guardar que Jesus Cristo já havia escolhido esquecer. Jesus tocou no meu ombro e falou com ternura. A falta de perdão muitas vezes nasce da vaidade. É como se a pessoa dissesse: o que me fizeram é imperdoável. Mas eu perdoei até aqueles que me crucificaram. A humildade verdadeira entende que todos erram, que ninguém se sustenta sozinho. Todos precisam da minha graça. E Jesus continuou dizendo: às vezes é uma arrogância explícita, outras vezes é aquele sentimento sutil de superioridade espiritual. Há quem acredite que será salvo só por possuir vasto conhecimento teológico ou por praticar boas ações. Mas no fim, tudo isso é apenas uma variação da mesma queda, a mesma que derrubou o anjo da luz e que continua iludindo tantos que dizem me seguir. Esses colocaram a doutrina acima do amor. Eram tão obcecados em estar teologicamente corretos que esqueceram os dois maiores mandamentos: amar o Criador e amar o próximo. Usaram minha palavra como uma arma para dividir, não como uma ponte para salvar. Alimentaram-se de conhecimento, mas nunca permitiram que esse conhecimento gerasse sabedoria. Vi algumas almas que pareciam estar realizando rituais religiosos. Algumas estavam ajoelhadas como se orassem. Outras levantavam as mãos como se estivessem num culto. Algumas murmuravam versículos ou orações decoradas. E Jesus me explicou: essas pessoas confundiram religião com relacionamento. Acreditaram que repetir certas preces, frequentar determinados encontros, seguir rituais específicos, era o que garantia o meu favor. Mas o que eu busco é misericórdia, não sacrifício. O que me importa é o coração, não a performance externa. Jesus continuou num tom sério. A performance religiosa, muitas vezes, é só uma máscara para a vaidade. Ela dá a sensação de justiça própria, enquanto o coração continua intocado. Muitos se apegam aos rituais porque conseguem controlá-los, diferente da transformação verdadeira que exige entrega, quebrantamento e vulnerabilidade. E foi aí que algo dentro de mim começou a se abalar. Eu vi tantos instrutores, regentes de coral, professores de religião, gente que, como eu, lia os textos sagrados, orava, frequentava igrejas. Todos estavam ali naquele lugar. Então eu me perguntei com o coração apertado: se eles estão aqui, o que me garante que eu também não acabaria do mesmo jeito? Eu era tão diferente deles assim? Jesus percebeu meu medo e falou com doçura: você está começando a entender. Esse temor que você está sentindo, essa consciência da sua fragilidade, é o início da sabedoria. Muitos só perceberam isso quando já era tarde demais. Veja, disse ele, a presunção é perigosa porque é invisível até para quem a carrega. A pessoa acha que é humilde, ela se compara com os outros e se enxerga como melhor. Ela agradece por não ser como aqueles pecadores, mas nunca reconhece sua própria miséria. E por isso, nunca pede graça de verdade. Foi então que eu vi um homem bem vestido, aparência respeitável, claramente alguém religioso. Ele orava e suas palavras me gelaram. Ó Criador, obrigado por eu não ser como os adúlteros, como os corruptos, como os imorais. Eu vou à congregação, eu contribuo com meus dízimos e sirvo nos ministérios. Jesus me olhou e explicou. Ele viveu uma vida moralmente correta, evitou os erros mais visíveis, e foi justamente isso que alimentou a vaidade dele. Achava que sua retidão externa o tornava melhor,
mas o coração dele nunca se curvou de verdade. Ele não se via como alguém que precisava de arrependimento. Jesus falou: muitos crentes se preocupam com o que fazem ou deixam de fazer por fora, mas ignoram o que carregam por dentro. Evitam erros visíveis, mas cultivam vaidade, julgamento, amargura e autojustiça. Eles não entendem que o mais importante não é o que você faz, mas quem você está se tornando. Vi pessoas tentando sair daquele lugar. Estavam construindo estruturas com suas boas ações, como se estivesse tentando subir, escapar. Mas cada vez que montavam algo, aquilo desmoronava. Jesus disse com pesar: esses acreditaram que poderiam merecer o perdão. Achavam que, se fizessem o suficiente, poderiam sair do juízo. Mas boas obras sem um coração rendido são como castelos de areia no meio da tempestade. E mesmo ali, consumidos pelo sofrimento, muitos ainda tentavam em vão se salvar pelas próprias forças. Empilhavam lembranças de boas ações como se estivesse tentando construir um caminho de volta, mas tudo se desfazia diante do juízo. Jesus observou aquilo com tristeza e disse: eles ainda não entenderam que a salvação não é algo que se conquista. É um presente que só pode ser recebido com humildade. Mas a vaidade fecha o coração até mesmo para o dom que poderia tê-lo salvado. Enquanto caminhávamos, essa verdade ia ficando cada vez mais clara. Eu ouvia frases repetidas no ar, ditas por muitas dessas almas. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos entidades? Não fizemos sinais? Jesus suspirou profundamente e me disse com pesar: as palavras do livro de Mateus, capítulo 7, se cumprem aqui todos os dias. Muitos me chamaram de Senhor com os lábios, mas nunca me deixaram ser Senhor de seus corações. Eles queriam as bênçãos, mas não queriam minha autoridade. Desejavam salvação, mas rejeitavam a transformação. Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Quantas pessoas, inclusive eu, não tinham vivido exatamente assim? Ido à igreja, participado nas atividades religiosas, achando que isso bastava, enquanto por dentro nada mudava. Uma mulher me olhou com os olhos cheios de angústia e arrependimento. Eu sabia o que era certo, disse ela. Eu ensinava sobre vaidade, alertava sobre o perigo da justiça própria, mas nunca me enxerguei nos mesmos erros que eu apontava aos outros. Eu fui cega para mim mesma. Por favor, não cometa o mesmo erro. Olhe para dentro agora, enquanto ainda há tempo. Essas palavras me gelaram. Quantas vezes eu tinha julgado alguém por atitudes que eu mesmo já tinha praticado? Quantas vezes vi o cisco no olho do outro, ignorando a trave no meu? Jesus me disse: a vaidade é a porta de entrada para todas as outras falhas. Foi ela que levou a primeira mulher a querer ser como o Criador. Foi a vaidade que fez o primeiro filho matar seu irmão. Foi a vaidade que ergueu a Torre de Babel. Desde o início, essa foi a falha que mais afastou a humanidade de mim. Muitos começam com o coração certo, mas logo se apaixonam pela própria imagem. Esquecem que os dons, a influência, tudo que tem, não veio deles, foi dado. E quando esquecem disso, eles caem. Jesus então falou meu nome com carinho. Marcos, o que você está sentindo agora, esse confronto interno, essa vontade de se examinar, é o começo da humildade verdadeira. Humildade não é pensar mal de si mesmo, é simplesmente deixar de pensar tanto em si, é ser honesto diante de quem eu sou e enxergar com verdade. Então, ele me mostrou pessoas que haviam vivido com humildade genuína. Não eram líderes famosos, nem grandes oradores. Eram pessoas simples, mas que tinham vivido uma fé profunda,
silenciosa e transformadora. Aquelas pessoas humildes que Jesus me mostrou tinham algo em comum. Elas sabiam de verdade o quanto precisavam da graça de Deus. E mais que isso, eram pessoas dispostas a oferecer essa mesma graça aos outros. Esses aqui entenderam que sem mim nada poderiam fazer. Jesus me explicou. Eles não se orgulhavam das boas ações que realizaram, porque sabiam que tudo vinha do meu espírito e não do esforço próprio. Eles não julgavam ninguém, porque reconheciam o tamanho do próprio erro e a grandeza do perdão que receberam. Viviam em gratidão constante, não em sentimento de merecimento. Tem gente que ora para ser vista, para cumprir uma obrigação ou para se sentir justa, mas outros oram porque reconhecem sua fragilidade, porque querem estar perto de mim, porque seus corações transbordam gratidão. Eu não escuto só palavras, disse Jesus. Eu escuto a intenção por trás delas. Essa revelação me atingiu em cheio. Comecei a lembrar de tantas orações que eu mesmo tinha feito só por costume. Quantas vezes eu falei com o Criador como se fosse um checklist espiritual. E quantas vezes o centro da minha oração era o que eu queria, não o que Ele queria. Foi aí que Jesus me levou a um lugar completamente diferente. Eu via à distância o que parecia ser bilhões de almas, todas ainda vivas na Terra. E algo me chamou a atenção. Muitas dessas pessoas estavam cercadas por uma sombra sutil, quase imperceptível. E o mais assustador, elas nem sabiam que ela estava ali. Essa sombra aumentava ou diminuía conforme as atitudes do coração das pessoas. A vaidade cega, disse Jesus. Quanto mais ela cresce no coração, menos a pessoa enxerga sua verdadeira condição. É por isso que tantos se surpreendem no dia do juízo. Achavam que estavam bem, mas nunca se conheceram de verdade. O que me deixou em choque foi ver que muitos dos mais cobertos por essa sombra eram pessoas religiosas, gente que ia à igreja todo domingo, que participava dos grupos de estudo, que servia com entusiasmo, e mesmo assim a escuridão os seguia. Jesus disse com dor no olhar: é mais fácil seguir rituais do que se deixar transformar de verdade. Muitos se sentem confortáveis com a identidade de crente, mas não se abrem para a vulnerabilidade que um relacionamento real comigo exige. Ele me mostrou como essa sombra afetava a forma como as pessoas viam o mundo. Elas se comparavam o tempo todo, achando que os outros eram piores. Justificavam seus próprios erros enquanto condenavam os semelhantes. Preocupavam-se mais com a imagem do que com a essência. Engoli em seco, olhei para Jesus e perguntei com voz trêmula: Senhor, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Ele olhou para mim com ternura e respondeu: porque você também tem essa cegueira. Mas, diferente de muitos, você está recebendo essa oportunidade de enxergar agora, antes que seja tarde. Nem todos recebem essa graça. Ele então me levou diante de algo que parecia um espelho, mas não refletia sua aparência física. Era como um reflexo da alma. E o que vi me deixou em choque. Debaixo da minha rotina religiosa, das minhas orações e leituras bíblicas, se escondia um coração cheio de julgamento. Um coração que se achava melhor que os outros. Um coração orgulhoso. Eu vi ali com clareza o quanto eu ainda carregava autossuficiência, ressentimentos, religiosidade sem amor e até um certo desprezo velado por quem não fazia parte do meu padrão de fé. Jesus colocou a mão sobre o meu ombro e explicou com a voz serena: é por isso que a salvação não pode ser conquistada. Nenhuma quantidade de boas ações consegue curar um coração que se recusa a se humilhar. A mudança real começa quando a vaidade é reconhecida e deixada aos meus pés. A verdadeira transformação só acontece quando a gente se rende completamente. Jesus disse com aquele olhar que atravessava a alma:
é quando você reconhece sem máscaras o quanto precisa da minha graça. Naquele momento, eu simplesmente caí de joelhos, não por obrigação, mas porque meu coração não aguentava mais se esconder. Pela primeira vez na vida, eu enxerguei minha necessidade de salvação. Não como uma teoria, mas como algo profundamente real, urgente e pessoal. Tudo o que eu achava que fazia bem, minha religiosidade, minhas práticas, meu conhecimento bíblico, parecia agora tudo vazio diante da santidade do Criador. Eu vi que não tinha nada em mim que pudesse merecer seu favor. Aquilo que eu tinha como escudo agora se mostrava frágil como um pano rasgado diante da luz. Isso é arrependimento de verdade, explicou Jesus. Não é apenas ficar triste por erros específicos, mas reconhecer a raiz de tudo, a condição do seu coração. Não é só chorar por equívocos do passado, é entender que você precisa ser transformado por completo. E essa humildade, esse olhar honesto sobre si mesmo diante da minha santidade, é o começo da salvação. Tem muita gente que pede perdão, mas sem realmente se arrepender. Jesus então disse com tristeza: falam as palavras certas, mas sem deixar que o arrependimento transforme o coração. Querem o consolo do perdão, mas sem o desconforto de se olhar no espelho da alma. Mas algo em mim começou a mudar. À medida que eu reconhecia a minha dependência da graça, sentia como se um peso estivesse sendo retirado de mim. Aquela carga de querer provar meu valor, de viver com medo de errar, de tentar merecer, tudo aquilo começou a cair. Esse é o paradoxo do meu reino, Jesus disse. Quem se humilha é levantado. Quem reconhece sua pobreza espiritual recebe a minha riqueza. Quem entende sua fraqueza encontra a minha força. Jesus então me ajudou a levantar e me conduziu a um novo lugar. Era um ambiente de paz indescritível. As cores eram vivas de um jeito que nós não vemos aqui. A luz parecia ter vida própria e até o ar parecia cheio de alegria. Era como se tudo ali estivesse em perfeita harmonia. É isso que espera aqueles que escolhem viver em verdadeira humildade, ele explicou. Não os que só dizem que creem, mas os que permitem que a fé transforme cada parte do seu ser. Não os que vivem de rituais, mas os que cultivam intimidade comigo. Olhei ao redor e vi pessoas de todas as línguas, nações e culturas. E o mais bonito era o que os unia, não era a doutrina ou a aparência religiosa, era o amor verdadeiro, o amor pelo Criador e pelos outros. Ali ninguém fingia, ninguém usava máscaras, tudo era simples e profundamente autêntico. Jesus então disse: perceberam que a salvação não é só escapar do inferno ou entrar no céu, é voltar a andar comigo, é deixar meu espírito transformar os seus corações todos os dias, é viver para amar, não para impressionar. E o que mais me tocou foi ver como essas pessoas não estavam preocupadas com sua própria bondade. Ao contrário do que vi nas almas presas pela vaidade, aqui ninguém falava de si. Elas estavam completamente voltadas para o Messias. As boas ações fluíam naturalmente, mas não por obrigação, e sim como fruto de um amor profundo. A humildade de verdade não é se diminuir, Jesus disse observando minha reação. É simplesmente parar de se colocar no centro. É se esquecer de si, porque está tão maravilhado comigo que não sobra espaço para ficar se medindo, se comparando, se promovendo. Eles não pensam menos de si, eles apenas pensam menos em si. E foi aí que a ficha caiu de vez. Aquelas pessoas viviam livres, livres do peso de permanecerem boas, livres da comparação, livres do medo de não estarem fazendo o suficiente. Sabiam que sua posição diante do Criador não dependia de desempenho, mas do que Jesus já tinha feito por elas. Esse é o descanso que prometi, disse Jesus.
Não é passividade, é liberdade. Eles fazem muito mais do que os religiosos que você viu antes. Mas não é para ganhar o meu amor, é porque já o têm. Eles não servem para impressionar, eles servem porque estão transbordando de gratidão. Naquele momento, ele me mostrou algo que me pegou de surpresa. Era uma imagem do que eu mesmo poderia me tornar se permitisse que o Espírito Santo transformasse cada área da minha vida dia após dia. A versão de mim que Jesus me mostrou era diferente de tudo que eu tinha imaginado. Um homem leve, cheio de alegria real. Ele não se preocupava com o que os outros pensavam. Não buscava aplausos, nem queria impressionar ninguém. Ele amava as pessoas de verdade, não por obrigação, mas porque seu coração estava cheio de amor. Lia os textos sagrados não para colecionar versículos, mas para conhecer o coração do Criador. Servia não para ser notado, mas porque era grato demais para ficar parado. Jesus então me disse: essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo, leva tempo, exige rendição diária. Abrir mão da vaidade é escolher a humildade. Muitas vezes vai doer, porque vou ter que arrancar o que te mantém cego. E ele me mostrou como isso poderia acontecer. Situações que iriam testar o meu ego, pessoas que desafiariam o meu senso de superioridade, momentos que revelariam a verdade sobre o meu coração. Mas não era uma ameaça, era esperança. Era a prova de que ele me ama tanto que não quer me deixar preso àquela versão orgulhosa de mim mesmo. Muitos pedem bênçãos, ele disse, mas rejeitam a transformação. Querem conforto, mas não querem caráter. Pedem uma vida fácil, mas não entendem que a maior bênção é se parecer comigo, mesmo que isso envolva quebrar algumas estruturas internas. Pouco antes de voltar, Jesus me levou novamente até a beira do abismo. Aquele contraste com o céu que eu tinha visto ainda era assustador. E foi ali, diante das duas realidades, que ele falou algo que nunca mais eu vou esquecer. Cada pessoa precisa fazer essa escolha, não só uma vez, não num apelo, não num culto, mas todos os dias. A cada atitude, a cada pensamento, você decide se vai se humilhar, reconhecer sua necessidade da graça e deixar que o Espírito te transforme, ou se vai continuar confiando no próprio esforço, nas aparências e seguir sem mudança. Jesus olhou para mim e disse: o que você viu não é simbólico, é real. A cada momento, cristãos entram na eternidade. Alguns chegam com o coração humilde, prontos. Outros percebem tarde demais que estavam confiando mais em religião do que em mim. Não é teologia abstrata, é a realidade mais urgente que existe. Eu senti o peso disso como um alerta, não como condenação, mas como um amor que grita: acorda. Naquele momento, entendi que eu tinha vivido uma mentira perigosa. Achei que minhas boas ações e minha frequência na igreja eram suficientes, mas meu coração estava endurecido, orgulhoso, cego. E o mais grave, eu nem sabia disso. Jesus se aproximou e falou com firmeza e ternura. Lembre-se do que viu, não para viver com medo, mas para viver com sabedoria. Não para julgar os outros, mas para se examinar. Não para confiar na sua justiça, mas para se apoiar inteiramente na minha. Eu estou contando isso porque acredito que o que Jesus me mostrou está acontecendo agora. Pessoas sinceras, cristãs de aparência respeitável, estão morrendo confiando na própria religião e descobrindo tarde demais que nunca conheceram o Messias de verdade. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu ainda vou à igreja, ainda leio os textos sagrados, ainda oro, mas agora essas coisas não são mais um checklist para eu me sentir bom o suficiente. São expressões vivas de um relacionamento com o Criador que me salvou pela graça, por meio da fé, e está me transformando dia após dia.
Hoje eu examino meu coração com mais frequência. Peço ao Eterno que me revele onde a vaidade se esconde. Parei de me comparar com os outros para achar consolo na ideia de que sou melhor que eles. Agora o meu padrão é o Messias, e quanto mais eu olho para ele, mais eu percebo quanto ainda preciso da sua graça. Portanto, parem, pensem, examinem a sua alma com sinceridade. Você tem confiado nas suas práticas religiosas para garantir a salvação? Está se comparando com os outros e se achando justo? Está satisfeito com a aparência piedosa, mas o coração segue endurecido? A falha mais perigosa não é a que mais choca aos olhos humanos. A mais letal é aquela que te convence de que você é justo, quando não é. Que você é humilde, quando está cheio de si. Que conhece o Messias, quando na verdade só conhece o nome dele. Esse engano está arrastando cristãos para a desilusão todos os dias. Mas hoje você está tendo a mesma chance que eu tive de enxergar antes que seja tarde demais.